Irmãos e irmãs, bom dia para todos. É com alegria que nos encontramos aqui nessa sexta-feira, dia 17, dia do bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros mártires, em memória de mártires da nossa igreja. Vamos então ouvir o evangelho do dia de hoje, que é de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pelas plantações de trigo. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando ele teve fome e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado e não são culpados? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis chegado a compreender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifícios, não condenaríeis inocentes. Não condenaríeis inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqui hoje o texto nos apresenta uma situação que Jesus e seus discípulos estão vivendo. E podemos perceber dois aspectos importantes: o dia de sábado, sagrado para os judeus, e a fome. Diante dessa situação, Jesus apresenta duas realidades quando os fariseus lhe questionaram por que os discípulos de Jesus estavam comendo em dia de sábado, sendo que era proibido. Quando Davi, com seus companheiros, entraram no templo e comeram o pão das oferendas, uma coisa proibida que era somente para os sacerdotes, e Davi não foi castigado por Deus por causa disto. E depois também quando os sacerdotes entram no templo dia de sábado para realizar o culto. Também não são castigados por isso, afinal, eles estão trabalhando. Então, o que Jesus está querendo nos fazer refletir? Quando Jesus remete à compreensão do sábado, ele está nos remetendo à criação. O sábado remete ao término da criação e, portanto, ao descanso de Deus na concepção religiosa judaica. Portanto, o dia do sábado é o dia da plenitude da criação. Deus criou tudo na perfeição, em harmonia, ordenou todas as coisas, tudo tem o seu devido lugar, tudo tem o seu devido espaço, e nessa harmonia, Deus cuida da natureza e a natureza oferece aquilo que o homem cuida da natureza e a natureza oferece o que é necessário ao ser humano. Então, nessa concepção aqui, quando Jesus cita a atitude de Davi e a atitude dos sacerdotes, ele está remetendo à ideia que foi esquecida na época. O dia de sábado é um dia sagrado, sim, mas é o dia em que nos remete à criação de Deus, quando tudo estava perfeito. Se, portanto, tem alguém passando fome, ou seja, tem alguém privado daquilo que lhe é necessário para a sobrevivência, é dever dos filhos e filhas de Deus providenciar o alimento necessário. Isso não é violar o sábado. Isso é estar empenhando para que a criação esteja sempre presente. O sábado é dia sagrado, é da vontade de Deus, como os judeus pensavam, né? Da vontade de Deus o repouso, sim. Mas Jesus está nos mostrando que existe uma vontade de Deus maior ainda, que é a vida humana, que é a dignidade da vida humana, de forma que ninguém seja privado daquilo que lhe é de direito, porque esse é o desejo de Deus.
Por isso Davi e seus companheiros não foram condenados por Deus quando entraram no templo para comer o pão das oferendas, que só os sacerdotes podiam comer, que a vida deles estava em risco pela fome. E a mesma coisa os sacerdotes, quando vão realizar o gesto sagrado do culto no dia do descanso, também estamos mostrando que a fé é necessária para nós. Então Jesus está, irmãos e irmãs, nos fazendo despertar para a consciência sobre o verdadeiro sentido do dia de sábado, que infelizmente os judeus, com as suas normas religiosas, foram criando tantas normas em cima disso que acabaram se esquecendo do que é essencial e que agora Jesus estava apresentando para eles. Entre a vida e a lei, a vida é mais importante para Deus. Depois Jesus continua dizendo: quem está aqui é muito maior do que o templo. Jesus está revelando-se como essa presença divina no meio de nós. Jesus está nos mostrando que Ele é maior do que qualquer instituição humana, porque ali está o próprio Deus feito ser humano. Depois ele continua dizendo: se tivesse chegado a compreender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifícios, não estaria havendo aquela discussão. Por que os discípulos comeram no dia de sábado e violaram a lei religiosa? Ou na concepção deles, violaram a vontade de Deus. E aí Jesus remete à essência. A vontade de Deus é que a gente tenha um coração como o do próprio Deus, misericordioso, capaz de se compadecer quando tem uma vida humana sendo privada, sendo desvalorizada. Então Jesus pede que nós aprendamos dele, irmãos e irmãs, isto. Um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se empenha pela vida, sempre. É aquele que luta pela vida, sempre. Enquanto tem alguém que está sofrendo carência daquilo que lhe é digno por direito, comida, bebida, roupa, moradia digna, um verdadeiro discípulo de Jesus tem que estar se empenhando por aquilo. Não importa o dia da semana, o que importa é a gente estar se empenhando pelo projeto criador de Deus. Deus criou tudo, Deus ordenou tudo, e tudo tem o seu sentido, o seu fundamento, as suas leis. Fazendo isso bem, nada falta para ninguém. Que possamos, então, buscar em Jesus essa questão de estarmos valorizando a vida acima de tudo, de estarmos buscando ter um coração misericordioso como o do próprio Deus, e o sábado, nesse contexto, tem esse sentido também. Nos levar a ter um coração misericordioso de Deus. Não é um dia sagrado? Então é o dia de estarmos voltando-nos mais ainda para Deus. Aprendendo a agir como Deus age, aprendendo a amar como Deus ama. Aqui também a gente poderia cair naquela questão, né? Agora eu vou abrir um parênteses sobre o dia de sábado, o dia de domingo. O que é mais importante, né, para os cristãos? Vemos algumas religiões hoje retomando, né, o dia de sábado como sagrado e não mais o domingo. E não nos esqueçamos, Jesus fez a nova criação no dia de domingo. É quando ele aparece ressuscitado, quando vence a morte e faz novas todas as coisas. Como ele mesmo diz aqui: aqui está quem é maior do que o templo. E Jesus se revela como o templo vivo e verdadeiro. Jesus se revela como Deus vivo e verdadeiro. É em Jesus que adoramos o Pai, em espírito e em verdade. Por isso, os primeiros discípulos de Jesus começaram a se reunir aos domingos, porque no domingo era o dia do encontro com Cristo ressuscitado. E assim o domingo foi ganhando um novo sentido. Foram percebendo a santificação que Jesus fez o domingo. O dia do encontro com Cristo vivo. O dia da vitória. O dia da vida. Então, retomar o sábado como um dia sagrado para nós hoje, né, os cristãos, não faria sentido. Que Jesus recriou a humanidade. Jesus fez novas todas as coisas e fez no domingo. Por isso que nós cristãos valorizamos o domingo e não o sábado. Valorizar o sábado é renegar a ação redentora de Jesus. Ah, mas eu tenho fé em Jesus, mas você não está compreendendo o sentido de Jesus na sua vida. O domingo é o dia mais importante
para nós. Não era a proposta do Evangelho de hoje, mas eu fiz esse link só para a gente poder compreender um pouquinho mais. E claro, estou fazendo aqui de uma forma bem sintetizada. Então, irmãos e irmãs, concluindo a concepção do Evangelho. De fato, verdadeiramente, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, é o último versículo de hoje. Então, que a gente tenha essa plena consciência de que Jesus nos ensina que no dia de sábado o mais importante é a vida. Porque foi isso que Deus fez, criou dando vida a todas as coisas e vida digna. E o sentido religioso nunca deve ser esquecido disso, nunca deve se esquecer disso, nunca deve ser tirado esse sentido religioso de um dia sagrado. Então, que Jesus nos ajude a vivenciar essa graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos.